Muito boa tarde. Em nome do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cernache e do seu Executivo, cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância. Gostaria também aqui de me associar ao voto de pesar em relação ao falecimento do Sr. Arquiteto Vasco Cunha, que é de facto uma pessoa de grande valor, não só do ponto de vista pessoal, mas também profissional. Algumas notas iniciais para dar aqui a resposta, ou pelo menos dar alguns contributos a questões que foram levantadas pela oposição, e começava pela questão da substituição da linha 201 pelo transporte flexível. Foi um assunto que foi aqui devidamente debatido no Executivo, que foi implementado a título experimental. Concordo integralmente que devem vir dados a este Executivo, 8 meses passado, mas também posso desde já adiantar que numa fase inicial fomos monitorizando de forma muito contínua e constante. A procura, infelizmente, é muito baixa, como já era. Aliás, quando se pôs a hipótese de substituir o transporte regular pelo flexível, foi exatamente com base e com fundamento na procura de muito baixa e que, infelizmente, continua. Também não negamos que contribuiu para isso o facto de haver obras de águas pluviais e residuais na ladeira da Paula e que, portanto, trouxe aqui um conjunto de condicionamento à circulação de veículos pesados, nomeadamente dos autocarros, e, portanto, também poderá ter contribuído. Mas eu até agradeço que tenha falado no assunto, não só porque me parece que sim, que se justifica e que temos que pedir, 8 meses passados, um relatório com números concretos ao SMTUC, mas também para apelar às pessoas para usarem, porque não sendo usado, torna-se insustentável manter os horários em funcionamento. Enfim, recordando, a senhora vereadora já teve a amabilidade de recordar um bocadinho todo o serviço, como é que se, inclusive, reserva o serviço. Há horários que estão fixos, acabam por funcionar como se fossem serviços regulares, uma solução mista, e depois há horários que só funcionam se houver procura. E é muito raro haver procura desse transporte flexível. Mesmo os horários que estão fixos têm tido uma procura muito reduzida, muitas das vezes circulam vazios. Portanto, apelo aqui à utilização do serviço, senão, naturalmente, e a prazo, a tendência é ser revisto todo este serviço. Aliás, ele terá que ser revisto no âmbito também do processo de reordenamento da rede do SMTUC. Em relação ao pavilhão multiusos, dizer que este processo está em andamento na DAF, na Divisão de Apoio às Freguesias. Há 2 processos que estão em andamento. Por um lado, a substituição, melhor requalificação da cobertura e, por outro lado, a reabilitação dos espaços interiores com criação de casas de banho, de instalações sanitárias, zonas de armazenamento, enfim, vestiários. O projeto está feito, do ponto de vista da arquitetura, está em desenvolvimento o projeto de especialidades. Mas chamar a atenção que isto não é um processo de agora, nem a cobertura degradou agora, nem esta necessidade é de agora. Tem mais de 20 anos. Aliás, falamos de um edifício que alberga o Centro de Saúde, a Junta de Freguesia e o próprio pavilhão. E são situações que, enfim, têm mais de 20 anos de irregularidades e que agora estamos a procurar resolver. Aliás, como tem sido apanágio de muitas outras situações, de associações culturais e desportivas, temos procurado apoiar na resolução e, diria, acima de tudo, no licenciamento, que muitas das vezes não existe e que agora, até para se poder concorrer, submeter candidaturas a financiamentos, é absolutamente essencial, é uma das premissas, um dos requisitos, é que estas instalações estejam devidamente legalizadas. E, portanto, esta é mais uma na qual estamos a trabalhar, não está esquecida, enfim, não se consegue levar tudo em simultâneo, mas, como eu disse, no caso da cobertura está o projeto feito, estamos a falar de um investimento superior a 40 mil euros e no caso concreto das instalações interiores falamos também num investimento na ordem dos 40 mil euros com IVA. Em relação à mobilidade e trânsito, o Sr. Presidente apresentou na fase inicial desta reunião um conjunto bastante alargado de intervenções que já foram levadas a cabo. São sempre insuficientes porque o que há é problemas, infelizmente, foi o que mais herdamos, foram problemas para resolver. Muitos deles já foram, outros estão listados e estão em análise. Falo, por exemplo, das medidas da calmia tráfego na Rua da Boa Vista, do Cimo do Olival, do Colégio de Bom Jesus, no qual eu própria também me desloquei lá ao sítio. E já está o projeto, inclusive, aprovado, está em fase de execução, propriamente dita. E temos outros pedidos que estão ainda em análise, o caso da Rua da Cruz, Rua do Cavaleiro em Vila Nova, Felisberto Cardoso, no caminho municipal, 1.000
165, enfim, há aqui um conjunto de pedidos para lombas, basicamente, que ainda estão em análise, mas que a seu tempo também serão aprovados. Portanto, está tudo a andar, nem tudo se consegue arrastar, mas eu acho que Cernache tem sido daquelas freguesias, aliás, como todas as outras, onde procuramos dar resposta, nomeadamente às situações mais urgentes. Em relação à Portela, aqui o meu colega, vereador Carlos Lopes, já respondeu ao senhor vereador Hernani Caniço, mas eu não posso deixar de voltar a reiterar esta questão. Ao senhor vereador, eu vou-lhe sugerir que prepare melhor os dossiês, em primeiro lugar, e escolha os temas que aqui traz, porque quando traz estes temas que são sensíveis, onde o Executivo PS errou, como é o caso aqui, fizeram uma destruição total da Galeria Ripícola, das margens do Mondego, com aquela extensão e com aquela gravidade, mas invadiram terrenos privados e fizeram limpeza e destruíram, inclusive, o seu coberto e abateram árvores, devia ter algum cuidado quando fala e volta a trazer estes assuntos que até estão adormecidos. Portanto, mas se os faz questão de os acordar, depois tem que ouvir aquilo que não quer ouvir, mas tem que ouvir. Portanto, nós somos grandes defensores de tudo quanto é espaço de grande sensibilidade ambiental e qualquer projeto ou qualquer intenção que venhamos a levar a cabo será seguramente com todos os cuidados e ouvindo sempre todas as entidades, nomeadamente a APA, mas também a CCDR. Portanto, nesse aspecto posso garantir-lhe, fique descansado, que qualquer obra, qualquer projeto, nós estamos longe de obra, qualquer projeto que venha a ser implementado em qualquer local de sensibilidade ambiental terá seguramente todos os cuidados por trás antes de se avançar para qualquer aprovação. Posso lhe garantir. Agora, volto a repetir, acho que é melhor escolher melhor os seus dossiês e temas cada vez que os decida aqui discutir. Porque não é só a questão do propriamente da Galeria Ripícola. A própria praia do Rebolinho, como disse aqui o meu colega, eu reitero, tem uma série de ilegalidades. Aquele parque de estacionamento nunca poderia ter sido construído onde foi. E, portanto, há aqui grandes questões muito, muito sensíveis, que mais vale não trazermos ao debate público. Ir em relação à Quinta da Portela. A Quinta da Portela, eu vou ter que recordar que é um loteamento. E um loteamento da década de 80, em que as regras, o próprio Rojoé é de 1999. Portanto, não tinha as regras que tem hoje em dia. Portanto, quando vem dizer que não tem lugares de estacionamento suficientes, que quer agora alterar usos de áreas, agora vamos transformar. É assim, tenho que explicar, porque há aqui muita ignorância sobre estas matérias. Um loteamento, depois de aprovado, há um alvará que é registado em conservatória, na Conservatória do Registro Predial, e a partir daí há direitos adquiridos. A Câmara, para retirar qualquer direito, tem que indemnizar. Portanto, não é agora que vamos pensar, depois de tudo construído e tudo devidamente salvaguardado e registado na Conservatória, que a Câmara vai dizer, não, agora não quero aqui construções, não pode haver aqui um prédio, e quero aqui um parque verde, ou quero mais espaços verdes, ou quero alargar vias, ou quero criar novos estacionamentos. Portanto, há compromissos, é vinculativo. E mais, há direitos adquiridos. Os lotes foram adquiridos por privados. Portanto, o que nós estamos neste momento a fazer é executar. Não estamos a aprovar um loteamento, estamos a executar um loteamento aprovado. Claro que, por ser antigo, já aqui vieram, não estou a dizer durante este executivo, desde a década de 80 até hoje em dia, mais de 20 alterações àquele loteamento. Porquê? Porque aquele loteamento é o pior exemplo que podíamos ir buscar. Eu diria que é o exemplo de que nunca deve ser feito. Se quiserem, podemos classificá-lo desta maneira. É o exemplo de um loteamento que nunca deveria ter sido feito. Tem tudo o que é de errado. Desde logo a sua dimensão, portanto é ingerível. E estas 20 alterações que já aqui vieram para a aprovação, naturalmente mostram que é, de facto, um loteamento ingerível e que obriga constantemente a alterações. Mas nós não temos liberdade para retirar direitos, nomeadamente áreas de construção. Essas são vinculativas, são direitos adquiridos. E é isso que dá o valor ao solo, naturalmente. Portanto, as pessoas, quando adquiriram com a garantia que podiam construir não sei quantos metros quadrados. Estas alterações que têm vindo aqui sucessivamente, estas mais de 20 que eu referi, não é para retirar direitos ou para dar novos direitos. O que há sim é alterações de usos, e sim, podemos fazê-lo, e quando é vontade do promotor, mas não é aumentar a área como o senhor referiu. E permita-me aqui dizer que isso não é verdade.
Não há aumento de área de construção. A área é exatamente a mesma. Há, assim, transferência, por vezes, de um lote para outro, quando são naturalmente do mesmo proprietário, portanto não estamos a dar mais direitos, estamos a permitir a transferência, por vezes por múltiplas razões, e que são todas elas aqui devidamente explanadas e fundamentadas, ou então, eventualmente, a alteração de uso. E as duas últimas alterações que aqui vieram foi exatamente isso que aconteceu. Transferência de área de um lote para outro e a respectiva alteração de uso do comércio para a habitação. E sim, mas permita-me também recordar que o Sr. Vereador votou a favor, o Sr. Vereador e toda a bancada PS. Portanto, foram sempre aprovados por unanimidade. Não percebo agora as suas críticas. Falou em várias coisas e uma delas que eu aqui fixei, da própria ciclovia. Vou ter que recordar que a ciclovia foi feita pelo Executivo PS. Sim, à custa de lugares de estacionamento. Mas agora está a vir exigir a este Executivo o quê? Primeiro vocês fazem a ciclovia e retiram os lugares de estacionamento. E agora está à espera que vamos retirar direitos, vamos adquirir lotes, vamos a algum proprietário privado para fazer bolsas de estacionamento? As coisas têm que ser ponderadas devidamente. Portanto, quando se fez a ciclovia, deviam ter compensado e não é agora que vem exigir. Na altura fizeram a ciclovia. Portanto, vamos lá ver se recordamos as datas. Foi, digo isto taxativamente, e ninguém vai pôr em causa, as ciclovias na Quinta da Portela foram feitas pelo Executivo PS. Sim, confirmo, à custa de lugares de estacionamento. Em relação aos problemas de circulação, são conhecidos, há acidentes, é um problema claramente de desenho do loteamento, como eu disse, é o pior exemplo que podemos ter, pela sua dimensão, pelo seu formato, uma estrutura reticulada, e portanto uma estrutura reticulada é aquela que potencia as acelerações e altas velocidades, e é isso que lá temos. Portanto, só há uma forma de controlar as velocidades, com medidas de acalmia de tráfego. Se recordam, nós elegemos exatamente a Quinta da Portela como estudo piloto na altura da Semana Europeia da Mobilidade e fizemos lá com, enfim, esquemas efêmeros, provisórios, algumas soluções de acalmia de tráfego. Não foram bem aceitos pelos moradores, não vou dizer por todos, houve um nicho bastante reduzido que veio felicitar e dizer é fundamental que se avance, criação de sentidos únicos, porque nós fizemos teste apenas num quarteirão, mas a verdade é que houve muita gente barulhenta que veio reivindicar a eliminação imediata. Tivemos lá durante uma semana, e seguramente recordam-se, que suscitou muitas críticas. Portanto, não podemos querer milagres. As pessoas querem tudo. Querem a solução, ou melhor, os problemas de sinistralidade resolvidos, mas não querem condicionalismos. Então não há solução. Podemos lá colocar sinais, mas os sinais não resolvem nada. Isso, qualquer artigo científico sobre estas matérias de controle de velocidade são bem claros. Os sinais servem para multas, mas por isso tínhamos de ter lá um polícia em cada esquina todos os dias, o que não funciona. Portanto, se quiser controlar velocidades, tem que ser com medidas físicas. E essas medidas físicas obrigam à colocação de barreiras, aquilo que nós chamamos de medidas de acalmia de tráfego para controle da velocidade e há outras que é para controle de acesso. Se não for assim, não se consegue controlar. Mas, naturalmente, não desistimos da ideia, continuamos a estudar soluções para a Quinta da Portela e que a prazo terão que ser, efetivamente, instaladas, porque é a única forma de controlar as velocidades e comportamentos erráticos. Dito isto, Sr. Presidente, se me permite, faria então a minha intervenção. Uma delas, o Sr. Presidente já fez alusão na fase inicial. Celebrar a arquitetura é o desafio lançado à comunidade de Coimbra durante esta semana. Coimbra acolhe e concentra desde o fim de semana passado um conjunto de iniciativas que pretendem aproximar a arquitetura das pessoas e reforçar o seu papel transformador na sociedade. No passado sábado arrancou o Festival da Arquitetura Forma 2023, um convite a ver, ouvir e sentir a arquitetura nas suas múltiplas expressões e na relação íntima que estabelece com o território e com a sociedade. Este ano dedicado a um tema que é a Madeira na arquitetura. O festival, que se irá manter até ao próximo sábado, dia 17, efetiva uma semana intensa dedicada à reflexão e experimentação da arquitetura contemporânea e afirma-se como um espaço plural de encontro entre profissionais, professores, estudantes e o público em geral. O programa diversificado inclui diversas ações, como exposições, instalações, documentários, conferências, aulas abertas, concursos, etc. A decorrer em diversos locais, este festival convida à participação ativa e ao pensamento crítico sobre o ambiente construído, promovendo uma cultura arquitetónica acessível e transversal. Destaco desde já o pavilhão construído junto ao Mosteiro de Santa Clara a Velha, que convida todos a visitarem.
Está aberto e, portanto, podem ir a qualquer hora. Trata-se de uma instalação efêmera, cujo projeto é o vencedor do concurso de concessão e que tem como função principal a promoção do debate necessário à evolução da arquitetura e da importância do papel dos arquitetos e das equipas interdisciplinares que atuam no território. Aí poderão também observar algumas peças alusivas aos vários projetos concorrentes. No Centro de Interpretação de Santa Clara a Velha podem encontrar os trabalhos postos a concurso da fotografia da arquitetura, dedicado ao mesmo tema, cujo ponto comum se centra no uso diversificado, versatilidade e importância da madeira no campo arquitetónico, evidenciando a sua mais-valia, seja no campo estética, da funcionalidade, quer da sustentabilidade. No Mosteiro de Santa Clara a Velha ainda há apresentado um manifesto informal para a arquitetura, onde os visitantes são convidados a sentir uma instalação sensorial. No próximo sábado decorrerá a sessão de atribuição de prémios de arquitetura nas diferentes categorias, abertas a concurso, e cujos projetos finalistas estão expostos também neste mesmo mosteiro. Até lá, não deixem de visitar as diferentes exposições e de participar nas diferentes ações programadas. Também este fim de semana decorreu a terceira edição Casa Adentro, que permitiu a todos os interessados visitar e explorar gratuitamente 15 espaços singulares da cidade, públicos ou privados, de diferentes tipologias, épocas, valências e usos e de distinto valor arquitetónico, artístico e cultural. Numa coorganização entre a Câmara Municipal e a Cultura Risco Associação Cultural, em parceria também com o Centro Cultural Peneda da Saudade, do Instituto Politécnico de Coimbra, é um desafio que convida a todos que sejamos turistas na nossa própria cidade. Para além das atividades programadas, os interessados, distribuídos por 4 circuitos, tiveram a oportunidade de visitar diversos espaços, muitos deles habitualmente inacessíveis ao público e desconhecidos, portanto, todos nós. As visitas guiadas por voluntários ou comentadas por especialistas, a quem desde já agradeço a sua participação, permitiram conhecer e redescobrir o património da cidade, um contributo essencial para a memória coletiva e para a disseminação do conhecimento sobre Coimbra. Em tom conclusivo, sublinho que todos os locais selecionados foram muito procurados, ultrapassando em larga medida aquelas que eram as expectativas iniciais. Deixo aqui também um agradecimento especial à Margarida Mendes Silva, que foi a coordenadora-geral desta iniciativa. Uma outra nota, para dizer que na sequência da deliberação de Câmara do passado 24 de março, estão abertas até ao próximo dia 31 de maio as candidaturas à edição 2025 do Prémio Municipal Arquitetura Diogo de Castilho. Nos termos do regulamento em vigor, são elegíveis arquitetos autores de projetos de arquitetura referentes a obras de construção, de reconstrução, de alteração e de ampliação, bem como os arranjos paisagísticos e tratamentos de espaços exteriores de uso público relativos a obras executáveis no Concelho de Coimbra e concluídas até ao ano civil passado, ou seja, até ao final de 2024. A avaliação dos projetos terá em consideração diversos critérios, onde, para além da qualidade, coerência e originalidade arquitetónica, serão tidas em conta aspectos como o incentivo à valorização e salvaguarda do património arquitetónico do município, a integração urbanística, a qualidade construtiva, a sustentabilidade e a eficiência energética. Lembro que na edição de 2023 foram submetidas 7 candidaturas a concurso, tendo o prémio sido atribuído ex aequo ao projeto do Hospital Veterinário de Coimbra, da autoria do coletivo DEPA e também à Casa Jaque do coletivo Visioarque. O prémio tem o valor pecuniário de 10.000 euros e será entregue na sessão solene do Dia da Cidade. Uma outra nota adicional para informar que no âmbito da realização do concerto dos Guns N' Roses, a decorrer no próximo dia 6 de junho no Estádio Municipal de Coimbra, irão decorrer novos condicionalismos de trânsito nas imediações do estádio. À semelhança do que ocorreu por ocasião dos concertos Coldplay, estas interdições à circulação salvaguardam a circulação dos residentes, acesso ao centro comercial, serviço envolvente, estabelecimentos escolares e veículos de emergência, cujo controle do acesso ficará a cargo da PSP. Sublinho que estes condicionamentos que incidem sobre a tarde e noite do dia 6 de junho, e apenas nestes dias, são impostos pela PSP por razões de segurança, mas procuram cumulativamente salvaguardar e defender a acessibilidade dos residentes e utilizadores locais. No que respeita aos acessos aos estabelecimentos escolares, os mesmos serão articulados e serão objeto de conversas diretamente com os senhores diretores dos agrupamentos das escolas da zona. E está em desenvolvimento um plano de transportes alternativos, de forma a apoiar o acesso a todos aqueles que vêm de fora da cidade para assistir aos espetáculos, seja a partir de Coimbra B, seja através do Largo da Portagem, este plano em estreita colaboração com o SMTUC.
Está desde já em construção um sítio oficial da Câmara Municipal, uma página dinâmica, onde serão disponibilizadas informações ao público e que convido a todos, naturalmente, a irem seguindo de forma contínua. Por fim, uma nota de regozijo sobre, mais uma vez, o DGU, Departamento de Gestão Urbanística. Gostaria de dar aqui conta dos dados reportados pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente à área licenciada no município de Coimbra. Desde 2022 que se tem vindo a assistir a um aumento contínuo da área de construção licenciada, o qual de ano para ano praticamente duplica. Se em 2022 foram licenciados 67.458 metros quadrados, esse parâmetro atingiu 134.016 metros quadrados em 2023, ou seja, aumentou em 99%. É certo que antes de 2021 se identificaram inúmeros problemas no reporte dos dados ao INE, aspecto que se procurou corrigir em 2022, portanto já com este Executivo, através da nomeação de técnicos responsáveis que ficaram afetos a esta tarefa. Mas se de dúvidas existissem sobre a fiabilidade dos dados reportados em 2022, desde então a metodologia de reporte estabilizou e assim, ainda assim, se continua a registrar um aumento muito significativo na área licenciada. De facto, em 2024 foram registados 260.392 metros quadrados, ou seja, um aumento de mais de 94% relativamente a 2023. Esta ideia de crescimento está ainda patente nos dados relativos a 2025. No final do primeiro semestre, são os dados que já são conhecidos, já foram registados 118.620 metros quadrados de área licenciada, pelo que, a manter-se este nível de evolução do indicador, o crescimento em 2025 poderá atingir mais 80% relativamente a 2024. Em complemento, informo que, de acordo com os indicadores retirados do SPO, a média de resposta aos requerimentos por parte dos técnicos de gestão urbanística é inferior a um mês e, na apreciação liminar, a um dia. Este é mais um indicador sintomático de trabalho extraordinário desenvolvido pelo Departamento de Gestão Urbanística nas suas diferentes áreas de atuação e que merece aqui o meu reconhecimento constante. Muito obrigada, Sr. Presidente.